Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil e o nosso convidado de hoje é o advogado e conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Ariel de Castro Alves. Ariel de Castro atua há mais de 20 anos na área de direitos humanos e direito da criança e do adolescente. Foi, inclusive, fundador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB e conselheiro da CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Tudo bem, Ariel? Prazer recebê-lo. Tudo bem, é um prazer participar aqui do programa, estar na TV Câmara, conversando com você e também com os nossos telespectadores. Vamos lá, então. Bom, os direitos fundamentais resguardados, então, pela atual Constituição do Brasil, colocam o nosso país como um dos países mais completos nesse ordenamento jurídico em relação aos direitos humanos. Por que isso não se concretiza, não se caracteriza de fato na prática? Sim, nós temos já praticamente 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão ser completados agora em julho. E nós temos já a Constituição Federal, que completa agora 30 anos já. Então, nós temos direitos fundamentais, sociais, principalmente, direitos humanos, que estão garantidos, principalmente a partir da Constituição de 88, que foi um grande marco civilizatório do país, após o processo de abertura democrática, depois do período do regime militar, e que traz todos os direitos fundamentais que nós temos hoje. Inclusive, nós não tínhamos, antes da nossa Constituição, o próprio direito à assistência social, o direito à saúde. Nós não tínhamos um sistema único de saúde como nós temos hoje. Nós não tínhamos também a lei de diretrizes e bases da educação. Então, nós tivemos profundas transformações a partir da Constituição Cidadã em 88. E junto disso, desse processo, nós conquistamos o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 227 da Constituição, que trata crianças e adolescentes como prioridade absoluta e que devem receber a proteção integral, e que diz que é dever, para garantir essa proteção integral, os deveres são das famílias, do Estado e de toda a sociedade. Então, todos nós temos também corresponsabilidade em proteger as crianças e adolescentes. A Constituição é muito clara. Nós devemos colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer violência, de crueldade, de opressão, mas essa não é a realidade. Nós tivemos uma pesquisa no final do ano passado da ONG Visão Mundial, mostrando que são mais de 850 crianças e adolescentes vivendo nas ruas aqui do centro de São Paulo. No Brasil todo, nós temos mais de 25 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas das cidades com mais de 300 mil habitantes. Então, sequer essa situação foi resolvida e que já é um tema antigo. Se você for ver, lá na década de 70, Jorge Amado já tratava da questão das crianças que viviam nas ruas. Nós tivemos no início lá da década de 80, o caso do Pichote, o filme do Hector Babenco, que tratava das crianças que viviam nas ruas, que depois iam para a Fundação do Bem-Estar do Menor, do menino Pichote que vivia na periferia de Diadema e depois passou a viver abandonado aqui no centro de São Paulo, na região da Praça da Sé. Então, nós temos todas essas questões, além da exploração sexual, dos abusos, muitas vezes cometidos no ambiente doméstico, pelos próprios familiares, os estupros de vulneráveis, que têm aumentado bastante no Brasil, e tantas outras mazelas aqui que nós podemos enumerar. O trabalho infantil também, a exploração do trabalho infantil ainda está muito presente. Então, são muitas as situações que nós temos aí uma diferença entre a lei e a realidade, a prática, né? Com certeza. E o que caracteriza, para a gente entender de maneira geral, os direitos humanos? A gente sabe que aí permeia diversas situações, como você falou, mas o que caracteriza os direitos humanos?
Nós temos todo um sensacionalismo, muitas vezes midiático, esses programas policialescos de final de tarde, que acabam difundindo a ideia de que direitos humanos é para defender bandido. Quando, na verdade, direitos humanos é muito mais amplo que isso. Direito à habitação é direitos humanos, educação, saúde, assistência social, direito da criança e do adolescente, enfrentar essas mazelas de abusos sexuais ou toda forma de violação dos direitos da criança e do adolescente. Todos são direitos humanos. Então, esses direitos foram conquistados principalmente a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 48, quando é importante nós lembrarmos que tivemos as guerras mundiais, depois tivemos os horrores do nazismo, o Holocausto, e diante disso os países resolveram se unir junto à Organização das Nações Unidas e formularam então um novo pactuamento para que minimamente a gente não tivesse mais aquelas atrocidades que ocorreram no passado. Mas infelizmente nós sabemos que ainda muitas das violações estão presentes no dia a dia. No Brasil nós temos diariamente situações de violações de direitos humanos e no exterior também, as guerras, os conflitos armados, a situação da Síria, por exemplo, Afeganistão e tantos outros países que vivem situações extremamente graves de violações aos direitos humanos, o drama dos refugiados que muitas vezes têm que fugir dos seus países de origem em razão das perseguições políticas, religiosas, o racismo, as discriminações. Então, é importante a gente esclarecer a sociedade. É claro que nós temos que priorizar os setores mais vulneráveis da sociedade, porque na prática, quem tem dinheiro, quem tem condições econômicas, acaba minimamente tendo seus direitos respeitados, mas quem não tem essas condições acaba sendo mais vítima de violações de direitos humanos. E muitas vezes nós também priorizamos aquelas violências praticadas pelo Estado, ou por ação, por negligência nas políticas públicas, ou por ações, violações cometidas por agentes do Estado, como policiais, agentes penitenciários, educadores que deveriam educar os adolescentes em unidades de internação. Então, muitas vezes a gente acaba priorizando essas violações praticadas pelo Estado e por seus agentes, até porque nós também não temos muitas pessoas atuando nas entidades de direitos humanos, geralmente os trabalhos são voluntários, então muitas vezes a gente rema contra a maré ao defender direitos humanos no Brasil. Às vezes eu até digo que é como se estivesse tentando pregar a Bíblia no inferno, porque diante de tantas contrariedades e falta de conhecimento, desconhecimento, e também aqueles que são contra os direitos humanos. Quando a gente trata das pessoas, dos homossexuais, dos gays, das lésbicas, isso também é uma luta de direitos humanos, e esse setor tem conquistado um espaço maior na sociedade brasileira, um respeito, mas a homofobia ainda está bastante presente. Nós combatemos o racismo, combatemos a violência doméstica contra a mulher. Então, várias legislações que surgiram nesses anos no Brasil foram lutas de direitos humanos, o Estatuto do Idoso, a legislação que protege a mulher, a Lei Maria da Penha, muitas legislações um tempo também para surtir esses efeitos. Sim, as legislações para defender as pessoas com deficiência, para garantir a acessibilidade nos espaços públicos e privados, programas de proteção para as vítimas e testemunhas. Então é uma grande mentira quando dizem direitos humanos só defende bandido ou só protege algozes. Não, nós só trabalhamos com vítimas, pessoas que são violadas nos seus direitos fundamentais. O direito à segurança pública também é um direito humano fundamental. Eu até defendo que toda pessoa que é vítima de violência, ela tem que ter uma proteção, um apoio do Estado, tanto para superar os traumas psicológicos, ter um atendimento adequado, e o Estado até deveria indenizar as pessoas que são
vítimas de violência que precisem, exatamente porque o Estado não garantiu um direito fundamental à segurança pública. E é claro, muitas vezes são mortos aí pais que sustentam famílias e, é claro, essas famílias precisam que o Estado depois as apoie até para manter. São crianças, são mulheres que ficam, né, à mercê diante de situações também de exposição à violência. Agora, Ariel, o seu interesse por essa área de direitos humanos começou cedo, né? O movimento Meninos e Meninas de Rua, que foi criado pelo seu pai, o Luiz Roberto, ainda na década de 80. Como que foi essa... Na verdade, em São Bernardo, meu pai era professor da área de comunicação, está vivo. Ele dava aula na Faculdade Metodista, na área de comunicação, que hoje é uma universidade, e junto com pastores da Igreja Metodista e com os estudantes, ele mobilizou esses estudantes para que eles fossem às ruas para atender crianças que estavam vivendo nas ruas ali do centro de São Bernardo do Campo, ali também no bairro do Rude Ramos, onde fica a Universidade Metodista. E a partir desse trabalho, isso lá no final da década de 70, começo da década de 80, na década de 80 eu comecei a acompanhar algumas dessas inserções dos estudantes que se tornaram educadores sociais, depois acabaram criando a ONG Projeto Meninos e Meninas de Rua, que depois foi, muitos que acabaram trabalhando nessa ONG eram ex-meninos de rua também. Então eles foram saindo daquela condição de vulnerabilidade, de exclusão, de envolvimento com a violência e com as drogas e foram aos poucos também ganhando autonomia e até passando a tomar conta do trabalho, né, de abordagem. Até porque quem já passou por essas situações tem mais condição de ver, né, a questão da criança que vive na rua, do adolescente, e trabalhar para convencê-lo a sair daquela situação, a retomar os vínculos familiares. Então eu acompanhava esse trabalho e muitas vezes conversando com aquelas crianças e adolescentes nas praças, elas me narravam situações graves de violência, de pais alcoolizados que espancavam as suas mulheres, espancavam as crianças, expulsavam eles de casa, narravam situações de violência policial. Uma das vezes eu presenciei policiais montados em cavalos, estavam aí atrás de algum suspeito, não sei, e de repente eles chegaram e deram uma chicotada do cavalo no rosto de duas crianças e começou a sangrar. Então aquilo me impressionou muito, né? E eu estava perto desses jovens. E impressionou também porque que eu era tratado de uma forma e porque esses jovens eram tratados de forma completamente diferente. E na medida que eu voltava para esses atendimentos, acompanhando os estudantes, os educadores, eu ia percebendo que alguns dos jovens e meninos de rua que eu conhecia, eu perguntava o que tinha acontecido, por que eles não estavam ali, e eles me falavam que os corpos apareceram boiando na represa Billings, que muitos acabavam sendo assassinados. Na época nós tínhamos a atuação de um grupo de extermínio lá na região do ABC. Um dos justiceiros era conhecido como Esquerdinha. Existem até livros do Gilberto Dimenstein que tratam dessas questões. E os comerciantes pagavam justiceiros para promover a limpeza social. Então, ao invés de nós termos atendimento social para esses meninos que viviam ali nas ruas, os comerciantes pagavam seguranças privados e até policiais e ex-policiais para exterminá-los, tirar à força eles da região central e na medida que eles voltavam ou se cometiam pequenos delitos, eram assassinados. Então isso acabou me chocando, né? E a partir disso é que eu acabei me especializando nessa área, assistindo sempre filmes, lendo livros que tratavam dessa questão das crianças em situação de abandono, que depois se envolviam com a criminalidade. E depois, na década de 80, 90, comecei a visitar unidades de internação da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor. Fiz várias visitas com o próprio padre Júlio Lancelotti, que já tinha
um trabalho nessa área. E também, durante toda a minha infância e juventude, eu participei de muitos atos em defesa da democracia, contra a ditadura militar, fugia também de repressões do Exército, da Polícia Militar. Então, isso acabou fazendo com que eu me interessasse por esses assuntos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o advogado e conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Ariel de Castro Alves. Você passou por situações de perigo durante esses anos que tem trabalhado com os direitos humanos? Isso, em alguma situação, já chegou a te desencorajar? Sim, a gente, ao atuar nessa área, eu tenho uma atuação há mais de 20 anos e uma atuação de bastante repercussão, e tenho credibilidade e também um relacionamento muito franco com os jornalistas e com todos os setores da área. Então, acabo sendo uma pessoa respeitada, tenho contato com as autoridades, então eu consigo, falar, por exemplo, com o governador do estado, com o prefeito aqui da cidade de São Paulo. Inclusive o prefeito Dória, antes de assumir, me ligou, se colocando à disposição nessa questão dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente. Eu, no ano passado, tive encontros com o próprio governador Geraldo Alckmin, um deles lá no Palácio, me convidou para conversar sobre assuntos, propostas nessa área de direitos humanos, direitos da infância e da juventude e várias outras autoridades, Sempre tive acesso aos ministros da área de direitos humanos, da área da justiça. Então, isso, de alguma forma, também, contatos com muitos parlamentares, com autoridades da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, isso dá uma certa proteção, principalmente nos dias de hoje, que essa visibilidade, esse contato com autoridades importantes da política, do mundo institucional, isso dá uma proteção. Mas é claro que eu tive muitos momentos difíceis, Logo que eu comecei a visitar unidades da FEBEM, eu ia lá, passava o dia ouvindo os adolescentes e muitos relatavam situações de tortura, de maus tratos, principalmente na antiga FEBEM Imigrantes, na FEBEM Tatuapé, em alguns cadeiões que funcionaram provisoriamente como unidades da FEBEM também lá na região do ABC. E, na medida que eu denunciava esses casos, junto à imprensa, encaminhando também para o Ministério Público, para apurações, daí eu comecei a ser ameaçado. Então, já cheguei até a ser agredido por funcionários da antiga FEBEM, empurrado, outros conselheiros tutelares tiveram que segurá-los para que eles não me agredissem. Já cheguei a sair de unidades da FEBEM e ter bilhetes no carro, playboy, defensor de bandido, vai morrer, esse tipo de situação. E ameaças também por telefone, por mensagens em redes sociais, infelizmente são até que comuns, mas isso nunca me desmotivou. Já também fui alvo de representações por calúnia, injúria, difamação, inquéritos, tem que ficar respondendo e depois foram todos arquivados. Nunca tive nenhuma condenação, nada relacionado à minha atuação nesses mais de 20 anos. Mas é claro, eu lembro que também uma época, na chacina de Osasco, eu acabei compartilhando uma charge que tratava do envolvimento de policiais com grupos de extermínio, encapuzados, e que nem era uma charge minha propriamente, pois um grupo de mais de 20 oficiais da Polícia Militar entraram com processo pedindo indenizações enormes, dizendo que eu estava gerando danos morais a eles. E a justiça prontamente extinguiu o processo, entendendo que eu não tinha nenhuma responsabilidade, porque a charge nem era minha,
também estava exercendo o meu direito de livre expressão e de manifestação. Então, a gente passa, é claro, por várias situações durante essa trajetória. Eu já fiquei, por exemplo, refém também numa rebelião no complexo do Tatuapé. No dia, o complexo tinha 3.000 internos e eu visitava até com uma certa frequência, mas um dia fui visitar uma unidade onde estavam os novatos, que eles não me conheciam ainda, a minha atuação nessa área de direitos humanos. E insuflados por funcionários, eles me pegaram junto com outros diretores da própria FEBEM na época de refém. Isso foi no começo de 2005. Daí eu fui, me colocaram, fiquei com a faca no pescoço por mais de 1 hora, depois me levaram para cima do telhado da unidade da FEBEM, tudo pegava fogo, os jovens estavam totalmente alterados, bebendo éter, álcool e queimando colchões, era uma situação terrível, né? Até me colocaram depois, me cobriram com um pano, né? E daí eu perguntei, mas por que está cobrindo o meu rosto? Um deles falou, para o senhor não ver a morte. Então ali eu pensei que já não tinha mais nenhuma chance. Mas depois eles me levaram para cima do telhado da unidade, já tinham amarrado um diretor num botijão de gás, e foi aí que os internos, que eram os mais antigos lá da Fundação Casa, eles viram que eu estava em apuros. E eles enfrentaram a tropa de choque que já cercava essa unidade que estava rebelada e os policiais faziam a negociação. Esses policiais passaram pela tropa de choque, entraram na unidade e me tiraram daquela situação. Num grito só, eles tomaram o controle da unidade, eram só 4 internos mais antigos, lideranças no complexo Tatuapé. Eles deram um grito, os outros já foram para o chão, colocaram as mãos na cabeça, e eu lembro que eles queriam fazer um julgamento lá, em que eu era a vítima. Inclusive, eu lembro que conseguiram recuperar o meu celular, minha carteira, com dinheiro, com tudo. Diante de toda aquela confusão, esses líderes conseguiram retomar, me colocaram numa cadeira, me deram um copo d'água e queriam fazer um julgamento lá, onde eu era a vítima, e queriam que eu dissesse quem que tinha me pego de refém, quem que colocou a faca no meu pescoço. Eu falei, eu não acredito na violência, isso não vai resolver nada, isso só vai gerar mais violência. Então, eu perdoo quem tenha cometido, eu não vi quem foi e não quero que vocês criem brigas entre vocês por causa da minha presença. Eu venho aqui para ajudá-los e não para gerar mais problemas e mais situações de violência. Daí eles compreenderam e eles resolveram parar com aquele espécie de tribunal do crime que eles tinham criado lá e que eu fiquei numa situação claramente muito constrangedora. E a situação carcerária é um problema até hoje muito sério aqui no nosso país. Como que você analisa essa questão, tanto tempo depois, Ariel? Sim, há muitos anos que eu visito. Eu já também trabalhei uns 10 anos no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Fui assessor de várias comissões parlamentares de inquérito, da CPI da FEBEM, depois a CPI do sistema prisional, da própria Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E nesse período a gente visitava com muita frequência cadeias. Nós tivemos uma época aqui em São Paulo que os distritos policiais tinham carceragens, e essas carceragens eram todas superlotadas. Nós fizemos uma luta muito grande das entidades de direitos humanos, até com o apoio dos próprios policiais, porque os policiais eram desviados das suas funções de investigação para se tornarem carcereiros, para cuidar de cadeias, eram verdadeiros barris de pólvora. Foi aí que surgiram hoje os centros de detenção provisória, que acabou fazendo que fosse esvaziadas boa parte das carceragens das delegacias. Isso foi um fator bastante positivo.
Mas ainda hoje nós temos uma superlotação. Eu faço parte a terceira atualmente... maior população carcerária do mundo, né? Sim, nós temos mais de 700 mil presos no Brasil e aqui em São Paulo temos 225 mil presos para 100 mil vagas. No Brasil são mais de 700 mil presos para 300 mil vagas. 42 mil presas, mulheres, estão no sistema carcerário. Inclusive, nos últimos dias, eu tenho tratado da questão das prisões domiciliares. Nós temos também, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 602 presas que são gestantes já no final de gestação ou que estão com os filhos recém-nascidos e que deveriam ter o direito à prisão domiciliar garantido. Não é adequado, por mais que nós tenhamos maternidades em algumas penitenciárias femininas, que as crianças sejam criadas nesses ambientes carcerários, né? Elas também não têm nenhuma culpa diante dessa situação. Então, nós temos que compreender também isso. Agora, o sistema penitenciário brasileiro, infelizmente, ele é dominado por facções criminosas, tem uma reincidência de mais de 60% e as condições são cruéis, são desumanas, são completamente degradantes. Todos os presídios estão extremamente superlotados, inclusive aqui em São Paulo. Então, já acompanho de longa data essas situações. Eu visitava com muita frequência a Casa de Detenção de São Paulo, o antigo Carandiru, visitava o Pavilhão 9, Pavilhão 8. Na época eu tinha 19, 20 anos e às vezes era à noite, eu estava visitando lá, conversando com os presos. Lá eu conheci o grupo Detentos do Rap, conheci o Dexter, Afroex, que depois fizeram um sucesso aí como rappers. Então, foi uma experiência muito positiva. Estive numa grande rebelião que ocorreu na Casa de Detenção de São Paulo, do Carandiru, junto com o Suplicy, que hoje é vereador, na época era senador, até ficou conhecido na época que ele chegou a passar a noite nesse dia lá na Casa de Detenção. Ele dormiu lá e nós estávamos, então, juntos lá para tentar resolver aquela situação de rebelião. Então, acompanhei durante todo esse período. Nós tivemos também aquelas rebeliões de 2006, rebeliões nos presídios, ataques nas ruas, né, o chamado Salve Geral. Depois, as reações dos grupos de extermínio, também envolvendo policiais que saíram cometendo chacinas por todo o estado de São Paulo, depois daqueles ataques também cometidos por criminosos contra agentes da segurança pública. Então, acompanhei todas essas situações. Diversos episódios. Tá certo. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o advogado e conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Ariel de Castro Alves. Bom, a gente vive um momento agora da ascensão aí de governos populistas, um tanto radicais em alguns casos. Na sua opinião, isso acaba criando um cerceamento aí das liberdades individuais? Como que você enxerga toda essa questão, Ariel? Certamente, né? Nós temos hoje retrocessos na área de direitos humanos. O próprio governo Temer, no início, acabou extinguindo o Ministério dos Direitos Humanos, depois acabou voltando atrás, porque gerou protestos, até protestos internacionais. Nós temos, hoje o Brasil ganhou uma respeitabilidade na área de direitos humanos. É um processo que eu também acompanhei. Eu atuei em entidades internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch, que é uma entidade americana que atua nessa área. Tive a oportunidade de trabalhar em pesquisas para essa entidade. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA como advogado de acusação num processo que a FEBEM foi condenada em 2005 por violações aos direitos humanos. O Brasil foi condenado em razão das violações na FEBEM. Foi daí que ocorreram mudanças profundas na instituição, tanto que mudou de nome para a Fundação Casa, mas criaram unidades pequenas. Antes nós tínhamos
grandes unidades com 600, com 1.000, com até 3.000 internos. Nós tivemos um processo de regionalização, pequenas unidades no interior, conforme nós reivindicávamos. Na Grande São Paulo também, em várias localidades, contratação de mais funcionários, uma readequação do atendimento que foi muito positiva, diminuiu bastante a própria reincidência nas unidades da Fundação Casa, que hoje fica em torno de 20%, por exemplo. Então, também acompanho, nos últimos anos, a trajetória do Brasil junto aos organismos internacionais de direitos humanos. Já tive várias reuniões com relatores da ONU para as várias áreas de direitos humanos, de direitos da criança e do adolescente. Já estive em atividades na Organização das Nações Unidas em Nova York, da própria Organização dos Estados Americanos. No ano passado mesmo organizamos uma atividade da Organização dos Estados Americanos para a área de direitos humanos aqui em São Paulo, para discutir a questão da infância e da juventude. Mas isso eu digo porque o Brasil ele tem, então, uma respeitabilidade. Nós que atuamos nos direitos humanos aqui no Brasil, nós temos também um acesso a essas organizações, a própria ONU, a OEA, principalmente aos representantes delas na área de direitos humanos. Então, nós tivemos retrocessos aí recentes, no cortes de recursos para as áreas sociais, para as áreas de direitos humanos, um programa de inclusão de jovens no mercado de trabalho, com bolsas como o ProJovem, hoje é um programa praticamente extinto, é um programa importante para evitar que jovens estivessem na criminalidade. O programa de erradicação do trabalho infantil também é um programa que hoje está sendo aplicado aí 30% do que era até alguns anos anteriores, que é um programa fundamental também para evitar que crianças e adolescentes estejam exploradas no trabalho infantil, exploradas sexualmente ou até envolvidas com o tráfico de drogas. Nós temos o próprio PPCAM, que é o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que o município de São Paulo foi pioneiro na implantação, depois foi implantado no estado de São Paulo, que hoje também só atende 20 crianças e adolescentes aqui no estado. Antes atendia quase 50. Então, nós temos aí várias situações de retrocessos. Inclusive, você considera também uma situação de retrocesso a portaria do governo federal que alterou aí critérios aí da lei sobre o trabalho escravo, que acabou gerando muita polêmica também no ano passado, né? Houve um retrocesso, mas depois o governo acabou voltando atrás por conta das pressões da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da atual Procuradora-Geral do Ministério Público Federal, Raquel Doge, com quem já tive também a oportunidade de atuar em questões relacionadas aos direitos humanos. Então, nós tivemos a questão do governo acabar subestimando as situações de trabalho escravo, querer considerar só trabalho escravo quando as pessoas estão lá sendo vigiadas por agentes armados. E muitas vezes as situações de trabalho escravo, além dessas situações, elas também se dão de formas mais escamoteadas, mais camufladas, quando os direitos trabalhistas não são respeitados. As pessoas são levadas a determinados locais, ficam endividadas, Quanto mais trabalham, mais endividadas ficam. Então, essas são situações de trabalho escravo que precisam ser consideradas. E temos muita exploração da mão de obra de imigrantes, mesmo aqui na capital, bolivianos, também aqueles orientais, muitas vezes têm sido explorados. Então, que ferramentas que a gente tem hoje de combate a essas formas de trabalho escravo, Muriel? Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que eles são bastante atuantes. Temos os auditores do trabalho, um quadro muito defasado, que não dão conta de realizar as fiscalizações. Para a questão do trabalho infantil, temos os conselhos tutelares, temos os programas da assistência social, que fazem a abordagem
de crianças e adolescentes que estejam nas ruas ou exploradas em situações de trabalho infantil. Então, nós temos minimamente alguns mecanismos, né? Mas todos precisam de maior estrutura, de mais quadros, principalmente técnicos, de material humano, para que possam efetivamente combater essas práticas. Agora, qual que é o papel da educação nessa luta aí pela garantia dos direitos humanos universais? Fundamental, né? Nós tivemos recentemente um movimento em São Paulo de ocupação das escolas que foi muito interessante e que eu tive a oportunidade de acompanhar e de apoiar esse movimento em que os jovens foram protagonistas. Então, diante da notícia de que escolas seriam fechadas, isso foi há uns 3 anos atrás, os jovens começaram a ocupar suas escolas para que elas não fossem fechadas. Fizeram vários protestos, muitos deles até reprimidos com brutalidade pela Polícia Paulista, casos que nós também denunciamos. Então, isso mostra a importância da escola pública. Então, se os jovens estivessem desinteressados com a escola pública, eles jamais teriam realizado esse movimento. E foi importante que o Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade, reconheceu a competência desse movimento, tanto que não aceitou os pedidos de reintegração de posse das escolas. O próprio Tribunal de Justiça reconheceu que as escolas eram dos estudantes e que eles tinham legitimidade para lutar contra o fechamento de salas de aula e o fechamento de escolas. Então, isso foi bastante emblemático. Acho que a escola pública é o fator fundamental. O primeiro sinal de que uma criança ou adolescente vai se envolver com drogas, vai ficar numa situação de risco, de abandono, ou mesmo se envolver com a criminalidade, é quando ela abandona a escola. E a gente ainda tem aí cerca de 2,5 milhões, né, de crianças e adolescentes aí fora da escola, que é um levantamento aí da ONG Todos pela Educação. Aí fica mais difícil de alcançar a justiça sem superar esse problema, né? E esse número bate um pouco também com os números de crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil, que fica também em torno de 2,4 milhões. Então, existe também essa relação. Muitas vezes, por causa do trabalho infantil, as crianças também acabam abandonando as escolas. E elas vão para o trabalho infantil porque precisam ajudar nas rendas domésticas. Por isso que eu falei da importância do próprio programa de erradicação do trabalho infantil. Mas, de qualquer forma, é um número muito considerável e boa parte desses que abandonam ou não estão na escola são adolescentes. E isso também deve nos gerar uma grande preocupação. O que esperar do futuro desses adolescentes se eles não estão incluídos sequer na escola? Então, muitos deles acabam indo para o crime, para as drogas, estão em situações de risco, de abandono, exatamente porque não estão na escola. Então, é fundamental se investir mais. Eu entendo que toda escola deveria ter equipes técnicas com psicólogos, assistentes sociais. Eu sempre penso, eu estudei também em escola pública, mas estudei em escola particular. Nas escolas particulares, quando eu faltava, já ligava em casa a psicóloga da escola, assistente social da escola, querendo saber por que faltou. Se faltava vários dias, iam até na casa para saber por que estava faltando. Por que na escola pública não é dessa forma? Nós precisamos trabalhar exatamente para que crianças e adolescentes não faltem nas escolas e muito menos se evadam, deixem de frequentar. Muitas vezes é importante ter essas equipes técnicas para compreenderem o que está acontecendo com essa criança que ela não está frequentando a escola. Será que ela está sendo abusada no ambiente doméstico? Será que os pais estão envolvidos com álcool? Será que os próprios pais não estão também favorecendo condições para que ela frequente a escola? Será que está em situação de miséria? Então, isso seria fundamental até para diminuir os conflitos no ambiente escolar. A criança, quando está agindo com violência, com indisciplina, é porque tem uma bagagem ali por trás de violações e de violências que ela
também tem sido vítima. Então, nós temos os mediadores de conflitos, né, nas escolas, né? Sim, esse é um projeto que foi implantado aqui no governo do estado por conta exatamente de reivindicações, mas que está sendo também desfeito. Boa parte dos mediadores que foram contratados nos últimos anos foram dispensados. Então, é um programa que hoje também já não tem uma representatividade, o que é bastante lamentável, até porque atualmente o próprio secretário da Educação do Estado foi presidente do Tribunal de Justiça e que também é um dos presidentes do Tribunal de Justiça que mais atuou pela criação de mediações, de situações de se resolver conflitos no âmbito do judiciário. Então, é um contrassenso que exatamente na gestão dele um programa tão importante esteja sendo desfeito. Então, por isso que eu falo da necessidade, além desses professores mediadores, que é muito importante, ter essas equipes técnicas, psicólogos, assistentes sociais, até porque os professores são mal remunerados, como nós sabemos, e esse é um grande problema da educação brasileira também. Tem poucas estruturas de trabalho, salas de aula superlotadas, não dá para exigir que um professor faça atendimento individualizado numa sala com 60 alunos, ainda mais porque esse professor ele cumpre uma jornada numa escola, mas ele tem que trabalhar em várias outras para ele poder também sustentar a sua família. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o advogado e conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Ariel de Castro Alves. Vamos falar um pouquinho agora da situação do índio no Brasil, né? Segundo o relatório Violência contra Povos Indígenas do Brasil, que foi divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário, em 2016 foram 56 casos de homicídio, 106 casos de suicídio e 735 mortes de crianças de 0 a 5 anos. O que é necessário aí para a gente superar esse problema da violência contra os povos indígenas? Sim, nós temos uma alta mortalidade infantil, que você relatou as notícias. E no Brasil nós tivemos entre os grandes êxitos após o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Sistema Único de Saúde, foi reduzir a mortalidade infantil. E é importante ressaltar que hoje nós temos uma média de mortalidade infantil de 15 mortes para cada 1.000 pessoas que nascem. Na população indígena, ainda nós temos as médias que nós tínhamos no passado de mortalidade infantil em geral, ou até mais altas, muitas vezes 100 mortes para cada 1.000 que nascem. Então, são situações realmente muito graves de mortalidade infantil, porque a saúde não está chegando de uma forma adequada nas tribos, nas comunidades indígenas, também nas comunidades dos remanescentes de quilombos. Eu tive já a oportunidade, até por ter trabalhado na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, de visitar boa parte das tribos indígenas aqui em São Paulo, como do Jaraguá, também as tribos lá da região de Parelheiros, outras também na região de Ubatuba, de São Sebastião, de Bertioga. Então, várias tribos onde tanto os guaranis, mas nós temos também uma comunidade indígena ali no Real Parque, no Morumbi, que vivem numa situação mais urbanizada também naquela região. Então, nós sabemos da precariedade de vida dessas comunidades, então que precisa ter um esforço maior, apesar que a Prefeitura de São Paulo, desde o início dos anos 2000, ela tem implantado escolas específicas nessas comunidades, isso é importante, postos de saúde, também muitas dessas comunidades, os programas dos agentes de saúde, programa de saúde da família também tem chegado nessas comunidades, e muitas vezes atuando em conjunto com a Fundação Nacional que trata da saúde indígena e da própria FUNAI. Nós tivemos recentemente até debatendo com você aqui na TV Câmara sobre os indígenas do Jaraguá, que também estavam correndo o risco de perder as terras que eles vivem há muitos e muitos anos, né? As demarcações que tinham sido revistas no atual governo federal
Nós estivemos até com eles no Ministério da Justiça, em Brasília, quando eles foram protestar diante daquela questão da demarcação. Hoje nós temos um grupo de trabalho formado por autoridades federais e do Estado e também os próprios indígenas participando. Esperamos que tenha-se uma solução adequada para garantir os direitos deles estarem nessas terras. Mas nós tememos muito candidaturas, por exemplo, no âmbito federal, que estão pregando, né, que tem que se acabar com as terras dos povos indígenas, né? Então, o fascismo está muito em evidência hoje, né? Esse ódio que existe contra os setores que historicamente foram mais excluídos na sociedade brasileira, e os povos indígenas fazem parte. Nós temos também os remanescentes de quilombos. Eu já tive a oportunidade de visitar. Eu lembro que fui em algumas aldeias lá no litoral, até de terno umas vezes, e cheguei depois todo enlameado, porque não era o traje mais adequado para se ir numa aldeia indígena. Mas foi uma experiência muito importante de conhecer a realidade desses povos e a necessidade deles terem mais apoio governamental. Não adianta ter só as terras, né? Eles precisam também de incentivos para que eles possam se manter com dignidade, com saúde nessas terras. E por isso o Estado precisa também estar presente. E fora os assassinatos, né, de indígenas e também os conflitos no âmbito rural, agrário, que é um grande problema também no Brasil. Eu já estive na região norte, por exemplo, tratando dessas situações quando fiz parte de conselhos nacionais na área de direitos humanos. Uhum. Você acha que faltam aí movimentos, vozes que advoguem nessa causa da proteção às crianças e os adolescentes no Brasil, Ariel? Nós, no âmbito jurídico, né, nós temos poucos advogados, por exemplo, especializados na área da infância e juventude, porque não é uma área que tem muitos atrativos econômicos. Uhum. Mas nós temos a Defensoria Pública, que foi uma luta dos movimentos sociais, que tem feito um papel importante aqui em São Paulo, por exemplo, e no Brasil todo. O Ministério Público também tem um histórico de atuação na área da infância e da juventude. É uma das áreas que nós mais temos entidades e pessoas e órgãos atuantes. Temos os conselhos tutelares, aqui todos os bairros da cidade de São Paulo têm conselhos tutelares, ainda precisa ter uma estrutura melhor de veículos, de computadores, de condições de trabalho, de salários, etc. Mas nós temos muitas pessoas atuando. A área da infância e juventude é a área mais estruturada que nós temos dentre todas do campo de direitos humanos, exatamente porque a própria Constituição prevê que criança e adolescente têm prioridade absoluta. Eu gostaria que nós não precisássemos nem ter essas previsões na Constituição ou leis específicas, né? Muitas vezes dizem o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei boa não para o Brasil, porque seria uma lei boa para a Suíça. Mas não, na verdade, países como o Brasil, que ainda não são sociedades completamente civilizadas, é que precisam de legislações para dizer o óbvio. Dizer que criança é prioridade, isso deveria fazer parte da cultura, da tradição da sociedade, não precisaria estar propriamente na lei. Ter lei para dizer que mulher não pode ser agredida ou que idoso não pode ser achacado pelos seus próprios filhos. Então, países que ainda não têm um grau adequado de civilização e que precisam de legislações para dizer o que deveria fazer parte já da tradição, da cultura da sociedade, respeitar os idosos, respeitar as crianças, respeitar as mulheres, respeitar as pessoas com deficiência, combater o racismo, a homofobia. Não deveríamos nem ter leis para tratar disso, deveria fazer parte da nossa tradição e cultura, mas infelizmente, como não faz parte, nós precisamos de leis e a partir das leis mudarmos essa realidade ainda bastante cruel no Brasil. Então, a gente tem que ter sempre otimismo para
estar atuando nessa área. A gente também não pode cair na depressão, na frustração. Acho que aos poucos nós estamos conseguindo conquistar direitos e conquistar também a efetivação desses direitos. Bom, Ariel, você tem uma relação muito próxima com a mídia. Qual que é a importância que tem essa repercussão de tudo isso que a gente vem falando, dessas questões de direitos humanos na mídia? É fundamental, né? Nós sabemos que a mídia tem os interesses comerciais, mas nós também temos que lembrar que nós temos de um lado as empresas, mas dentro das empresas nós temos seres humanos, temos trabalhadores, temos pessoas sensíveis a várias causas, então a gente acaba tendo muitos aliados, né? Pessoas comprometidas em transformar a sociedade. E nós vivemos numa sociedade cada dia mais midiática, então é fundamental muitas vezes você noticiar um fato, né, com detalhes, com fotos, com imagens, você tem mais impacto do que entrar com uma ação judicial, por exemplo. Os impactos são mais imediatos, né, porque toda a sociedade se sensibiliza, cobra. Então é fundamental essa atuação junto com a mídia, mas tem que ser uma atuação responsável e você saber quais são os atores que você pode contar, quais são os atores que você não pode contar. E nós, claro, temos também críticas a esses programas policialescos de final de tarde que deturpam as próprias noções de direitos humanos, que fazem apologia ao crime, apologia à violência. Muitas vezes eu já vi adolescentes e presidiários chegando aplaudidos nos presídios porque no dia anterior apareceram nesses programas policialescos. Daí eu penso, será que esses programas não estão incitando jovens à criminalidade porque eles saem de uma invisibilidade e se tornam visíveis? E é inaceitável termos uma sociedade em que o envolvimento com o crime se torne algum tipo de status. Não deveria ser dessa forma. Status tem que ser profissionais como nós somos, né? Pessoas que são bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, lutam para transformar a sociedade, lutam pela solidariedade, pelos direitos coletivos. Isso deveria dar status e jamais o envolvimento com a criminalidade. Então, nós temos uma sociedade que também valoriza muito o ter e não o ser, né? Nós temos os comerciais, a publicidade, né? Tudo isso gera também, no meu entendimento, violência, né? Muitas vezes as novelas, elas colocam como o ideal as pessoas serem bonitas, né? Sempre naquela beleza de que teria que ser uma mulher loira, um homem branco, né? Então ela acaba criando situações também de discriminação e ao mesmo tempo de exclusão e ao mesmo tempo também as questões materiais ficam muito em evidência nos meios, na mídia, né? Em geral. Então, como se a pessoa só fosse ser bem-sucedida e reconhecida na sociedade se ela tivesse um carro importado, se ela morar numa mansão, se ela conseguir consumir determinados bens. Então, isso é um grande problema e que, no meu entendimento, também acaba impulsionando a violência, acaba atraindo jovens para a criminalidade. Então, por isso que a gente também combate um pouco a questão da publicidade abusiva e também qualquer tipo de discriminação que ocorra por meio dos veículos de comunicação. Mas a imprensa, em geral, tem desenvolvido, pelo menos no meu entendimento, também um papel muito importante na defesa dos direitos humanos, noticiando violações e colaborando para a reparação e para a solução de violações de direitos humanos em várias situações. Bom, queria agradecer a participação. Eu conversei aqui com o advogado conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, o Ariel de Castro Alves, a gente falando um pouquinho aqui sobre direitos humanos. Muito obrigado, Ariel, pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, a você, a toda a equipe da TV Câmara pela oportunidade e atualmente eu sou morador aqui da cidade de São Paulo, do bairro do Tatuapé. Antes eu morava em São Bernardo do Campo, então fico cada dia mais grato de poder comparecer aqui na Câmara e de participar desse espaço. Tá certo. Muito obrigado.
Programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.